Olá, iremos falar sobre um sociólogo libertário, ou também conhecido como um marxista anarquizante. Seu nome é Maurício Trachtenberg. Maurício Trachtenberg foi um dos mais importantes sociólogos brasileiros e, apesar de ter seguido uma orientação diferenciada da maioria dos colegas de profissão, acabou exercendo grande influência e admiração por parte de muitas pessoas, inclusive alunos e colegas. O sentido da vida e obra de Trachtenberg foi, ao nosso ver, a luta pela autogestão. Vamos falar um pouco sobre sua trajetória, seu nascimento, sua infância. Trachtenberg nasceu na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, no dia 4 de novembro de 1929. Filho de família judaica e camponesa, morava com os avós e a mãe, pois o pai morreu ainda jovem. A família logo se transfere para Porto Alegre. Sua experiência escolar foi apenas durante o que era denominado primário. Trachtenberg foi reprovado no primeiro ano em aula de canto, pois ele matava a aula para jogar futebol ou ir ao cinema. Porém, fora da escola, Trachtenberg gostava de ler e escrever. Ele tinha muitos livros em casa, que foi deixado pelo seu pai. Posteriormente, a família muda para São Paulo. Lá existia o Centro de Cultura Democrático e movimentos de jovens judeus de várias orientações políticas. Nesse período, voltou à escola, onde o método de castigo era amplamente utilizado. Lá, aprendia português, hebraico e Yiddish, já que era uma escola judaica. O domínio do Yiddish, que é uma língua alemã medieval, que os judeus assimilaram para viver na Alemanha, o possibilitou a ler as obras de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, dos mencheviques. Foi dessa forma que teve acesso a um pensamento socialista não leninista. A partir da tomada do poder na Rússia em 1917 e principalmente depois da chamada bolchevização dos partidos comunistas. Este acervo bibliográfico era oriundo da imigração de judeus poloneses e de outras regiões. Com a redemocratização e a legalização do Partido Comunista Brasileiro, passou a existir uma movimentação política, e Trachtenberg foi se aproximando do partido. Participou de uma célula do partido juntamente com um sapateiro e um pedreiro. Pouco tempo depois, passou a frequentar a Biblioteca Municipal de São Paulo, junto com a família Abramo. Esta família teve influência em sua formação, já que eram pessoas cultas e eruditas, possuindo a capacidade de repassar muita informação a ele. Tempos depois, ele se aproxima ao Partido Socialista Brasileiro, na época composto por intelectuais e sem grande influência junto aos trabalhadores. Ali, ele já lia o jornal Vanguarda Socialista, editado por Mário Pedrosa, e frequentava os cursos do Partido Socialista, ministrado por intelectuais como Antônio Cândido, Aziz Simão, e teve contato com Florestan Fernandes, quando ainda era garçom, e Paul Singer, quando ainda era eletricista, entre vários outros grandes intelectuais. Outra grande influência na formação de Trachtenberg foi o Centro de Cultura Social, de orientação anarquista. Foi neste contexto que ele foi convidado para fazer um quadro explicativo da Guerra Civil Espanhola, a pedido dos organizadores de um evento sobre este acontecimento histórico, e que uniria anarquistas, comunistas e socialistas. Trachtenberg narra que quanto mais lia, mais descobriu o papel do Partido Comunista Russo na Contra-Revolução da Espanha, beneficiando o ditador Franco. Porém, ele não sabia do acordo estabelecido entre os grupos políticos envolvidos para acentuar as concordâncias, e quando fez sua exposição gerou uma forte polêmica. Trachtenberg acaba rompendo com o PCB, devido, entre outras coisas, à divergência com a linha política, apoio à burguesia progressista contra o imperialismo, e outros elementos, tal como o caso no qual o partido lhe chamou a atenção por ler obras de Marx e Lenin, pois deveria ler apenas os jornais do partido. Continuou sua formação intelectual através do Centro de Cultura, Biblioteca Municipal, amizades, dentre outros. Participou de debates e organizações políticas, desde social-democratas, passando pelo trotskismo e anarquismo. Certo dia, Antônio Cândido,
e diz que existe uma lei que garante a quem fizer uma monografia, sendo ela aprovada pela congregação da universidade, pode ser aceito sem ter formação escolar. E ele assim o fez, apresentou sua monografia e foi aprovada e passou a fazer parte da esfera acadêmica. Bom, na esfera acadêmica, do ponto de vista intelectual, Trachtenberg produziu várias obras, tal como sua tese Burocracia e Ideologia, no início da década de 1970. E depois produziu inúmeras obras, desde livros, passando por prefácios e outras obras. Organização de livros e artigos para entrevistas e jornais, inclusive foi colunista do jornal Notícias Populares, por considerar mais próximo da população trabalhadora. Ele teve vários problemas em diversas universidades, desde o contratempo que teve devido ao regime militar em seu enquadramento no ato institucional, sem grandes motivos, já que ele nessa época não militava em nenhum partido ou organização. Como disse em algumas oportunidades, era campeão em ganhar concursos e perder contratos. Passou pelo ensino secundário, pela Fundação Getúlio Vargas, USP, Unicamp, dentre outras universidades. Dentre seus interesses intelectuais, algumas temáticas foram basilares de seu pensamento. A questão da burocracia, desde sua monografia de aspiração à entrada na USP, passando por sua tese doutoral e diversas obras, sempre foi constante. O estudo da burocracia tinha como grande influência o sociólogo Max Weber, mas também Max Bakunin e vários outros que estavam envolvidos em suas reflexões sobre o fenômeno burocrático. A questão da autogestão também foi uma das mais permanentes em sua produção e reflexão, ou seja, a negação da burocracia também foi foco dos seus estudos. Porém, neste caso, e além do simples objeto de estudo, tratava-se também de opção política, expressa magistralmente em suas reflexões sobre o socialismo. As lutas dos trabalhadores, a autonomia e a auto-organização do proletariado e campesinato foram uma das preocupações constantes de Trachtenberg, tal como se pode perceber em sua produção intelectual. Desde a juventude, era um leitor de Rosa Luxemburgo, mas também outros autores marginais, que atraíram seu interesse. A preocupação de Maurício Trachtenberg com o fenômeno burocrático tem sua origem na sua inserção na luta política e no PCB. Sem dúvida, a estrutura hierárquica e burocrática do partido chamou sua atenção e a estrutura do culto ao chefe, tal como faziam com Luiz Carlos Prestes, o que não lhe passava despercebido. É sugestivo que seu primeiro livro publicado comece com um capítulo cujo título é O Homem. Nesta obra, retoma Marx e o tema do trabalho alienado, abordando a natureza humana e a sua alienação na sociedade de classes. O homem se desencontrou de sua própria essência ao instaurar a relação de exploração, ao fundar com a divisão social do trabalho o domínio de uma classe sobre outra classe. Assim, tais autores lidos são autores que aparecem para mostrar a situação humana, a educação libertária e a autogestão das lutas operárias. A educação não tem apenas o papel de reprodução, não expressa apenas a burocracia e a dominação. Inclusive, Trachtenberg foi um dos primeiros a perceber o reprodutivismo da sociologia da educação de Bourdieu. Para Trachtenberg, há espaço para o questionamento e a busca de alternativas no sistema escolar. É por isso que ele irá se dedicar ao que se costuma chamar pedagogia libertária ou autogestão pedagógica. Assim, ele coloca a opção social também no plano educacional. Educação burocrática ou educação libertária. A universidade não produz apenas o intelectual orgânico da burguesia, cujo papel é organizar a hegemonia burguesa, inculcando as formas de sentir
pensar e agir da classe dominante como sendo naturais, mas também o intelectual crítico, que em períodos de ascensão das lutas sociais pode legitimamente representar as classes desprivilegiadas. Assim, ele analisava os educadores libertários, tal como Francisco Ferrer, e as experiências históricas, tal como a experiência da autogestão pedagógica na Espanha. Uma das preocupações mais importantes dele é com a gestão do qual o aluno possa desenvolver suas potencialidades sem as restrições burocráticas, o autoritarismo professoral e o controle estatal. Assim, ele valorizava a autonomia do indivíduo, autogestão pedagógica e solidariedade e luta pela educação gratuita. Ele pensava não só a crítica da educação burocrática, mas a autoeducação individual e coletiva da classe trabalhadora, levando em consideração que o conhecimento da classe operária no processo de trabalho era expropriado pela classe capitalista e, em determinados momentos históricos, reapropriado. Esse processo de constituição de uma nova sociedade seria, tal como em Marx, obra da classe operária, de sua autoeducação e autoorganização. Para Trachtenberg, as lutas sociais podem tender para a burocratização, mas para a classe trabalhadora reage a este processo criando organizações horizontais igualitárias, novas relações sociais. A corrosão do capitalismo está no desenvolvimento dessas formas de auto-organização do proletariado. Ele retoma Marx para colocar que os trabalhadores lutam por suas reivindicações através da associação e depois passam a lutar pela própria associação. Esta associação, como comissões de fábrica, comitê de greve, conselhos operários, é originada na luta de classes e forma o embrião da futura sociedade autogerida. O que corrói o capitalismo é a criação dessas organizações, pois elas negam o verticalismo nos organismos existentes, seja o Estado, o partido ou o sindicato. Estes são despojados de sua finalidade de controle de mão de obra através da ação direta dos trabalhadores, por mediação das instituições criadas no processo político-social. A classe operária possui a autogestão das suas instituições criadas através de lutas, ficando, portanto, a decisão e a execução em mãos dos trabalhadores. Assim, o socialismo é entendido aqui como um regime onde a autogestão operária extingue o Estado como órgão separado e acima da sociedade. Elimina o administrador dirigente da empresa em nome do capital e, ao mesmo tempo, elimina o intermediário político, isto é, o político profissional. Assim, esta breve citação deixa espaço para pensar os pontos fundamentais do pensamento de Trachtenberg sobre o Estado, os intermediários, partidos, sindicatos, políticos, profissionais e sua posição diante do regime chamado socialismo real. Em relação ao Estado, Trachtenberg mantém a postura de Marx, isto é, o Estado é um instrumento de dominação de classe. Os partidos, mesmo os que dizem de esquerda, são dirigidos por castas e não representam os trabalhadores. Os sindicatos, por sua vez, possuem o mesmo papel que os partidos, reproduzir o capitalismo e beneficiar seus dirigentes. O socialismo real, na verdade, é um capitalismo de Estado, explorador e reprodutor da burocracia da sociedade. Em outra obra aprofunda essa análise da União Soviética. Enfim, socialismo é autogestão social e já teve várias experiências históricas. Como conclusão deste trabalho, podemos dizer que Trachtenberg foi um dos grandes nomes da sociologia brasileira e um dos mais profundos e originais pesquisadores da burocracia e da autogestão, incluindo também o processo educacional e as experiências históricas dos trabalhadores. Mas, mais do que um sociólogo, foi um libertário, ou seja, não separou o indivíduo, ser político vivendo numa sociedade repressiva, marcada por conflitos, dominação e exploração do acadêmico ou do sociólogo, um mero e frio estudioso das relações sociais.
Ele foi além, deixando de lado a ficção da neutralidade científica e se posicionou diante da sociedade, fazendo preponderar o indivíduo libertário. E daí criou seu diferencial em relação a milhares de outros sociólogos, preocupados tão somente com a academia e seu destino profissional individual. Muito obrigado.